Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse vídeo de hoje. Hoje é um vídeo que eu já falei sobre assuntos parecidos, mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo falando sobre como é ser mãe de dois meninos autistas, como é ter dois meninos autistas em casa. Autista e TDAH, né? Meu filho mais velho, ele também foi diagnosticado com TDAH. E o meu mais novo, eu já tenho encaminhamento para avaliar e, né, tudo indica que tem também, mas ok, a gente já fala mais sobre isso. Mas antes eu quero apresentar, né, quem são esses meninos tão abençoados. Eu sou a mãe de dois autistas e quem são eles? Rafa, vem cá dar um oi no vídeo da mamãe. Vem cá. Esse aqui é o Rafa. Fala um oi lá, Rafa. Oi. O Rafa, ele fez 8 aninhos, né? Você fez 8 aninhos? Uhum. É meu filhote mais novo. Deixa eu mostrar pra vocês quem é meu filhote mais velho. Marcel, vem aqui um pouquinho, meu amor. Senta aqui, ó. E agora vocês vão conhecer o Marcel, que vai fazer 14 anos. Senta aqui. Dá um oizinho lá, Má. Oi. Esse é o Marcel, que tem 14. Mãe? Oi. Não, quase 14, quase, né? É. Isso, então tá bom. Bom, parece que só mais um pouquinho. Dá um tchauzinho. Tchau. Isso. Você também, Rafa, vai lá brincar, tá bom? Obrigada por ter aparecido. Bom, gente, então, sou a mãe de dois meninos autistas, dois que vocês acabaram de conhecer, o Marcel, que tem quase 14 anos, e o Rafael, que fez 8 anos. Por que que eu quero fazer esse vídeo? Por que que eu quero falar pra vocês sobre como é a vida de uma mãe de autistas? Porque pode ser que você tenha acabado de receber o diagnóstico de um filho seu, pode ser que você esteja desconfiando que de repente seu filho possa ser autista e você ainda não tem certeza, não sabe bem aí como fazer, não sabe como conviver com essa notícia que você recebeu ou está para receber. E eu quero falar da minha experiência, que é isso que eu falo nesse canal, experiências pessoais, experiências de vida. Então assim, gente, como eu disse, o Marcel, além do autismo, ele também foi diagnosticado com TDAH. Na verdade, eu acho que ele não chega a ser nem TDAH, porque meus meninos não são hiperativos. Eu diria que ele tem o que vem antes da hiperatividade, ele tem um pouquinho ali, um pouco mais de ansiedade ali, eu percebo que ele é um menino ansioso, mas ele não chega a ser um menino hiperativo de forma alguma. E como eu disse, né, o Rafa, que é meu pequenininho, eu ainda não avaliei, mas eu já tenho um encaminhamento para mandar ele ser avaliado também. E é muito provável porque ele tem várias aí características do TDAH, TDA, na verdade. Eu não considero eles H, eu não considero eles hiperativos. Bom, então, se você tá aí pensando em levar seus filhos para avaliação, ou se você acabou de receber uma avaliação, tá meio chocada, não era bem isso que você esperava na sua vida, né? O que eu tenho a dizer para vocês é assim, eu sou muito feliz por ter sido escolhido por Deus, por ter esses dois meninos. Esses dois meninos são uma bênção muito grande na minha vida, muito grande. O meu filho mais velho foi diagnosticado aos 5 anos e o meu mais novo aos 3 anos. Não é fácil a gente receber uma notícia dessa. Sem dúvida alguma, é uma das notícias mais complicadas de você receber na vida. Pelo menos pra mim, quando eu recebi a notícia do Marcel, eu fiquei meio em choque, eu não conhecia nada sobre o mundo do autismo. Você começa a ter preocupações sobre como vai ser o futuro deles, né? Acho que uma das maiores preocupações de mães de autistas são preocupações relacionadas ao futuro, porque a gente foi criado de uma forma ali pelos nossos pais, e é sempre aquela coisa assim, a gente espera que nossos filhos estudem, se encaminhem para uma carreira, formem uma família, e quando a gente sabe que uma pessoa é autista, muitas dessas coisas são prejudicadas, elas têm dificuldade ali na vida, então fica mais difícil pra gente que às vezes tinha uma ideia de futuro brilhante para os seus filhos, você fala, e agora? Como vai ser? Os planos são de Deus, na verdade, né? Então assim, por eu ter os meus filhos terem sido, né, diagnosticados, um com 3 anos e o outro com 5, eu vou há muitos anos em serviços médicos, psicólogos, TO, fono, né? Eles estão sempre fazendo alguma terapia ali. Então, como eu tô sempre indo nessas terapias, eu acabo vendo muitas outras mães, como eu, mães de autistas,
mães de crianças ali com questão que elas têm que ir sempre para terapia. E por eu estar sempre indo nesses serviços, eu vejo que todo mundo sabe, né? E se todo mundo não sabe, deveria saber que esse espectro, ele é, assim, extremamente amplo, né? Então, nunca um autista vai ser igual ao outro, muito pelo contrário. E eu tenho dois e é um totalmente diferente do outro. Então, eu tô aqui pra falar as questões, né? O que eles têm de diferente. Porque, assim, vocês têm uma ideia. E, às vezes, vocês não vão se identificar tanto com as questões dos meus meninos. Porque os meus meninos, dentro do espectro, têm algumas questões e outras não. E eles mesmos são diferentes um do outro. Mas, eu acho que, assim, independentemente dos desafios, porque com certeza a maternidade, com certeza ter uma família quando você tem autistas é um negócio ali com mais desafios. Mas independentemente dos desafios, você pode ter certeza que eu considero isso somente como grandes bênçãos. Nunca considero que foi assim. É claro que, como eu disse agora, né? Eu como mãe, eu ia ter uma ideia um pouco mais clara do futuro, né? Sabendo, assim, que eles poderiam ser criados como eu fui. E quando a gente lida com pessoas que têm alguma questão, a gente fica um pouco insegura. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso faz parte das bênçãos da nossa vida. Então, eu vou falar pra vocês a questão do grau, né? Porque na época que eu recebi o diagnóstico do meu primeiro filho, quando ele tinha 5 aninhos, eu tava grávida, nunca vou esquecer, eu tava grávida do meu segundo, foi em 2016, aquele barrigão do Rafa, quando eu recebi a notícia que o Marcel era autista. Então, assim, na época o profissional conversou comigo sobre essa questão de grau, né? Na época era dividido como grau leve, médio ou o mais grave. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, né? Tem o grau 1 de necessidades ali, de necessidades de apoio, o grau 2 e grau 3. O grau 3 seria aquela pessoa com maior necessidade de apoio, seria aquela pessoa que nunca poderia ficar sozinha, e o grau 1 já seria uma pessoa mais independente. Só que eu não posso concordar muito com isso, desculpa. Por quê? Porque embora eles estejam classificados ali no autismo leve, eles... Pelo menos o meu filho de quase 14 anos, eu não deixo ele atravessar uma rua sozinho, né? Então, assim, não, ele não atravessa a rua sozinho. Aqui a rua onde a gente mora é como se fosse uma avenida que tem 3 faixas, um canteiro no meio e mais 3 faixas. Você nunca deixaria ele atravessar sozinho. A gente mora do lado da Avenida Paulista, ele podia ir pra escola a pé, podia fazer as atividades que ele tem a pé, que fica a 2 quarteirões de casa, a escola. E não, eu não deixo meu filho atravessar a Paulista sozinho. Então, assim, embora eles estejam classificados ali como pessoas que não requerem tantas necessidades, tanto apoio, são crianças que, por enquanto, no momento, eu não deixo atravessar a rua sozinho. Pois é, já conversei isso com algumas pessoas que falaram, mas você tem que ir deixando e tal. Eu prefiro pegar a mão dele e atravessar a rua com ele do que deixar ele atravessar sozinho e o pior acontecer. Eu não perderia meu filho porque eu não quis dar a mão pra ele pra atravessar a rua. Já tiveram vezes que nós 3 estávamos juntos atravessando a rua de mão dada e o meu grandão tava segurando meu pequenininho pela mão e o meu pequenininho do nada soltou da mão e correu na faixa e vinha um carro, o carro parou a tempo. Então, assim, essas coisas que... essa desatenção que eles têm, eu prefiro estar com eles do que deixar essa desatenção virar o pior, que nenhuma mãe gostaria que acontecesse com seu filho. Bom, então assim, é interessante que aqui no meu prédio mesmo, eu tenho vizinhos que são garotos assim na faixa de uns 16, 18 anos, que são autistas. Eu conheço 2 aqui no prédio. E eles já têm essa vida um pouco mais independente. Eu vejo eles voltando da escola sozinhos, eu vejo eles indo ao mercado. E eu acho interessante, assim, não sei como que é a questão deles, mas eu vejo também que eles têm uma vida um pouco mais controlada, assim, pelos pais, né? Mas mesmo eles tendo esse controle, eu vejo que eles têm, assim, até que uma vida social, vejo que eles andam diversos quarteirões, às vezes eu encontro com eles em lugares lá do outro lado da Paulista, mas como eu disse pra vocês, é muito pessoal, né? Então, de repente, seu filho mais velho que é autista e o mais novo também, um faz coisas que o outro não faz, porque é muito pessoal e pela segurança deles e pela
questão de preservar pela vida deles que eu prefiro tomar esses cuidados. Bom, a outra questão, assim, que eu queria falar com vocês, né, que é sobre questões pessoais de cada um. Meu grandão vai fazer 14 e, assim, comparando comigo, né, comigo, com as pessoas que cresceram comigo ali. Eu, com 14 anos, já era uma menina, assim, bem espertinha, né, já era levemente sexualizada ali, tipo, gostava de meninos, tinha essa coisa toda. Meu menino não, meu grandão não. Então, assim, ele é uma criança, não sei se ele vai ser uma criança eterna, mas, por exemplo, no YouTube que ele tá vendo agora, ele vê coisas de infantis, né? E eu posso pegar o celular dele a hora que eu quiser pra ver quais são as coisas que ele assiste. E ele assiste programação. Oi, Hannah! Ele assiste programação totalmente infantil. Então, assim, meu grandão, ele é uma criança enorme. Ele é muito maior que eu, né? Eu não sou... Hannah, você tá linda aí na frente, viu? Tá a coisa mais linda você aí. Eu não sou uma mulher nem alta nem baixa, né? Mas ele é bem mais alto que eu. Ele já tem quase 1,80 m, com 14 anos. Então, vocês imaginam que homem grande que ele vai ser. E grande em todos os aspectos. Como eu falei pra vocês, esses meninos são muito abençoados. E por mais que ele seja uma criança eterna, no sentido de eu ter que dar apoio ali pra ele, com certeza eu fui escolhida pra fazer esse trabalho e faço com muita gratidão a Deus. E uma coisa assim que eu acho legal, por mais que ele tenha meio que essa infantilização, é uma coisa interessante que, assim, isso nos traz muita confiança. Porque já tiveram épocas, por exemplo, que o meu pequenininho, quando era bem menorzinho, ele tá com 8, mas quando ele era bem menorzinho, o menino da família queria brincar de beijar ele e tal. E então, assim, hoje em dia, uma mãe que tem um filho de 14 anos, ou alguém que tenha na família ali um menino de 14 anos, dificilmente vai deixar sua filha de 6, de 8, dificilmente você vai deixar a sua criança junto, sem ali a supervisão, porque nessa idade os meninos, né, de 14 anos já estão bastante sexualizados e qualquer mãe de menina teria receio em deixar sua menina pequena junto com esse primo, por exemplo, ou com esse amiguinho, por exemplo. E para vocês terem uma ideia do quanto eu confio nos meus filhos, do quanto eles são meninos bons, eles têm 2 priminhas que são um pouquinho menores que eles e também 2 irmãzinhas por parte de pai que são pequenininhas. E essas priminhas brincam assim com eles e eu percebo que os pais têm total confiança, sabem que meu filho de quase 14 anos, por mais que ele tenha tamanho e idade de um garoto já sexualizado, eles sabem que o comportamento dele é de uma criança que eles podem confiar. Inclusive, além da confiança, além de estar ali brincando, também é um menino que tem muito amor, eles são 2 meninos muito amorosos. E aí, o negócio que eu gostaria de comentar com vocês sobre as características diferentes deles. Por exemplo, o Rafa, meu pequenininho, ele é uma criança muito amorosa e ele demonstra mais, né? Ele tem, assim, mais facilidade de demonstrar esse carinho que ele tem. Já o Mal, meu grandão, ele não é tanto de demonstrar. Tem a questão do olhar também, que é uma questão do autista que a maioria das pessoas percebem, é o fato do olhar. Meu pequenininho, ele olha, né? Pelo menos pra mim, ele olha que você consegue enxergar lá dentro, assim, dos olhinhos dele. Já o Miley tem mais o olhar indireto, dificilmente você vai ver uma olhando diretamente pra você. Mas essa também é outra questão muito interessante, quando você acha que o autista, só por ele não estar te olhando diretamente e você tem ideia de que ele não esteja te observando, você tá muito enganada. A maioria dos autistas pode até não ter esse olhar direto, mas eles enxergam e eles têm uma percepção do ambiente muitas vezes muito maior que a nossa. E eu posso até dar um exemplo sobre isso de uma vez que ele tava chegando na peru, meu mais velho, e eu olhei com ele com ar de reprovação, porque ele tava voltando, era uma segunda, onde quem tinha entregue ele na escola de manhã foi o pai. Ele tava com uma blusa manchada. E na hora que eu olhei aquela blusa, assim, eu fiz um ar de reprovação, mas não era um ar de reprovação sobre ele, e sim sobre a blusa que o pai tinha vestido nele. E ele percebeu na hora que eu tava olhando pra ele com ar de reprovação, assim, ele ficou sem graça e foi ruim da minha parte, né, porque eu não deveria ter passado isso pra ele, essa reprovação da minha parte,
mas ele logo percebeu. Então não pensa que por um autista, às vezes, não te encarar olho no olho, não pensa que ele não está te enxergando e te observando com detalhes, muitas vezes muito mais do que a gente que se acha tão esperto. E outros detalhes, assim, né, em relação a eles, por exemplo, que o Ma, eu tava falando dessa questão dele ser amoroso, ele não é tanto, assim, de abraçar, né, ele é um pouco mais na dele, é um pouco durão, assim, tipo, a gente brincar muito de dançar, ele é meio duro. Já o Rafa, ele é mais molinho, ele tá sempre ali no colo, tem muitas diferenças sobre eles. E, assim, o Ma, meu mais velho, ele tinha muitas estereotipias típicas do autismo que ele perdeu quando ele teve um trauma. Então é muito comum, mesmo nós, quando a gente passa por um trauma, a gente passa por muitas mudanças. E ele tinha, por exemplo, ele tinha bastante seletividade alimentar e ele tinha uma organização extrema. É um menino muito organizado da nossa casa, sem dúvida alguma, ele é a pessoa mais organizada dessa casa. Só que ele tinha uma organização extrema e ele perdeu. Então foram duas coisas assim que ele perdeu, que ele tinha isso muito forte e que ele perdeu quando ele ganhou o irmãozinho dele. Eles ganharam duas irmãzinhas, só que o trauma não foi tão grande pelas irmãzinhas não morarem na mesma casa, né? Seriam irmãs por parte de pai. E aqui em casa, o Ma, quando ele tava com quase 6 aninhos, ele ganhou o irmãozinho mais novo dele. Ali ele perdeu a seletividade alimentar, ele era bem seleto alimentarmente para comer. E hoje em dia ele come de tudo. E já o Rafa, que é o meu pequeno, ele tem extrema seletividade alimentar. É mais fácil fazer uma lista do que ele come, que é uma listinha assim, do que eu querer fazer uma lista que ele não come, que eu vou passar o resto da vida escrevendo. E o Rafa não perdeu essas questões. O Rafa continuou com a seletividade alimentar dele. E o Ma perdeu a seletividade alimentar e, além disso, ele também passou a deixar de lado essa organização extrema que ele tinha, que ele era muito organizado, ele chegava a ficar nervoso, assim, se a gente tirasse as coisas dele do lugar. Ele gostava de ter ali as coisas, eu me lembro, nunca vou me esquecer, que ele tinha um monte de caminhões e carrinhos que ficavam um do lado do outro. Quando eu ia limpar, se eu deixasse algum carrinho ou caminhão fora do lugar onde ele tinha deixado, na hora que ele chegava, ele já via direto e ele entrava em pane, assim, por aquilo incomodava muito ele, de alguém ter mexido nas coisas dele e ter tirado do lugar. E hoje em dia ele é bem mais relaxado com isso. Hoje em dia ele perde coisas, né? Sempre que é uma pessoa extremamente organizada, não tem nem como perder as coisas dela. Então ele perdeu esse excesso. Eu acho que ele ainda continua sendo uma pessoa organizada, o que eu acho lindo, assim. Essa organização dele eu acho legal, porque como eu sou meio bagunceira, eu acho legal conviver com uma pessoa organizadinha, mas ele já não é tanto. Pra vocês terem uma ideia do quanto ele é organizado, ele, acho que desde o ano passado, desde os 12 anos, ele lava a louça. E quando ele termina de lavar a louça, ele fecha a tampa do detergente. Quem fecha a tampa do detergente nunca foi na casa de alguém que a tampa do detergente fica fechada, né? A partir do momento que a gente abre, a gente deixa aberto e nunca mais fecha. E ele abre a tampa pra usar e fecha a tampa. Quando ele termina de usar, eu acho isso o máximo, eu acho isso incrível, eu não faço isso. Outra coisa que demonstra muita organização dele são as abas do celular dele. Eu deixo aberto, assim, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo. Ele não. Abriu, usou, fechou. Ah, usou o YouTube, terminou de usar, ele fecha. Abriu o WhatsApp, terminou de usar, ele fecha. Ele não fica com aquelas 300 abas abertas. Não sei vocês, me contem aí se vocês têm costume de deixar a aba aberta, mas eu tenho. E o Ma não. O Ma abriu, fechou. É muito incrível. Se você pegar o celular dele, vai ter uma aba aberta daquilo que ele tá usando e só. Então, assim, eles têm muitas dificuldades, né? Não vou dizer que não. Não vou dizer que pra mim, como mãe, também é uma dificuldade. Mas eu acho que assim, eu acho que, como eu falei, isso pra todos nós é um desafio, sim, mas é um desafio onde a gente pode levar isso com muita tranquilidade. As principais dificuldades que eles têm, aprendizado de certas coisas, porém, por mais que eles tenham essas dificuldades, eles têm uma forma diferente de aprender as coisas. Então, não é que eles têm dificuldade de aprender, a gente é que tem dificuldade de ensinar, porque eles têm capacidade de aprender as coisas, só que eles têm um olhar diferente, eles têm uma visão diferente, mas abaixa o volume. Então, como eles têm essa visão diferente, as coisas têm que ser ensinadas de uma forma diferente também, e sempre com muita paciência e muito amor. E eles têm dificuldades na socialização e na comunicação, né? Hoje em dia, o Ma, por exemplo, ele fala super bem, mas ele já fez muitos exercícios de fono para liberar alguns fonemas que ele não conseguia falar.
O Rafa vai na fono, o Rafa tá com 8 anos e tem atraso na linguagem, sim. Mas essas dificuldades são coisas que são ali comuns mesmo. E eu não sou assim tão rígida de querer que ele fale certo. Acho que tudo a gente pode ir levando, deixando ele confortável, como eu já passei com isso. Já passei por isso com o Marcel, eu não tenho essa preocupação de achar que ele tem que falar, não sei o quê. Acho que ele fala o que ele tem que falar, poderia falar melhor sim, mas ele faz ali os exercícios dele e vai melhorar à medida que tiver que melhorar. Ele tá mais atrasado em relação ao Marcel. O Marcel, quando ele foi diagnosticado com 5 anos, ele foi diagnosticado exatamente porque ele fazia fono, antes de ter o diagnóstico do autismo. E logo ele começou a fazer exercício e desenrolou tudo que ele tinha enrolado. E hoje em dia ele fala um português assim corretíssimo. Então, vamos ter calma e paciência. Bom, eu queria ter falado sobre isso, né? E outras coisas assim que eu queria falar sobre a diferença deles, sobre características que eu acho interessante dizer. O Rafa, meu pequenininho, ele é um menino extremamente delicado, assim. O que mais chama atenção nele é a sensibilidade. A sensibilidade dele chega tanto que às vezes ele tá assistindo uma coisa triste e ele começa a chorar com uma coisa que ele tá assistindo. Esses dias a gente tá vendo desenho, não foi a primeira vez que ele tava vendo um desenho ali, um desenho que na minha opinião devia ser proibido pelo YouTube. E ele começou a chorar, assim, chorar horrores, sabe? Como se estivesse vendo uma pessoa passando mal ali na frente dele. Então ele tem uma sensibilidade muito bonita, assim. Eles dois são donos de uma empatia muito bonita, que eu acho isso muito lindo. E ele também é um menino de choro muito fácil, assim. Tipo, dependendo como você falar com ele, seu tom de voz, seu olhar, ele chora muito fácil, ele chora, assim, visceralmente mesmo. É um menino com uma sensibilidade muito grande. Aí tem a questão de, assim, o meu recado, né, que eu queria dar, caso você tenha tido seu filho diagnosticado ou esteja desconfiando do autismo do seu filho, você pode ter certeza que isso vem tanto para você quanto para eles, não somente como um desafio, como uma prova, mas também como uma forma de vocês se ligarem como pessoas. No meu caso, eu percebo que eles vieram principalmente para me ajudar a me ensinar muitas coisas, né? Uma das coisas que eles mais me ensinam é a ter paciência, que é uma coisa que eu preciso aprender muito, que é com certeza uma das qualidades que eu mais preciso ali trabalhar em mim. Eles vieram, sem dúvida alguma, para ensinar e aprender muito o amor incondicional, que é o que falta, né, no nosso mundo. E, sem dúvida alguma, se você for escolhida, se você for escolhido para ser o pai de um autista, você tenha certeza que você, como mãe e pai, é um propósito de Deus muito grande. Então, para mim foi uma grande bênção. Eu queria deixar esse vídeo registrado para todos saberem que eu agradeço muito pelos meus filhos terem a característica que eles têm, porque isso só enriquece o restante do mundo. Obrigada. A maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então, toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Por alguns minutos essa entrevista